Abaixa um pouquinho. Beleza? Ok? Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós teremos aqui como palestrante Aloísio Sônego, trabalhador desta casa, que vai nos brindar um conhecimento que ele tem, uma parte do Evangelho. O interessante da doutrina espírita é que ela é uma doutrina explicativa. É a fé raciocinada. Então, todo o nosso conhecimento, ele tem que passar por um crivo, o crivo da razão, o crivo do raciocínio. E com isso, a nossa fé, ela vai crescendo e vai se tornando uma fé robusta. Porque nós não temos alegorias, nós não temos fanatismo, a única coisa que move a doutrina espírita é a razão. E a confiança em Deus, nosso Criador, e em Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior. Logicamente, o nosso Pai, ele é assessorado pelos espíritos puros, espíritos que já conseguiram vencer toda essa dificuldade da evolução terrena e hoje estão próximo ao Pai. E de vez em quando, um espírito desse se encarna na Terra para auxiliar a nossa evolução. Foi o caso de Jesus. O Jesus que nós estudamos hoje, através das suas mensagens, é um espírito puro, que veio em missão trazer a boa nova a todos os povos. E a doutrina espírita nos explica todas essas situações que são necessárias para a nossa evolução. Vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa mãezinha, a Virgem Maria, que é um exemplo de vida para todos nós, para que nós possamos entender a mensagem que o Aloísio nos trará e que nós possamos também ter a coragem de colocar essa mensagem em nossa vida, porque não adianta nada nós ouvirmos a mensagem do Mestre Jesus e quando nós sairmos aqui de uma casa espírita, esquecermos o que nos foi dito. É um tempo perdido. Nós temos que tomar conhecimento da mensagem, raciocinar sobre essa mensagem e concluir como que eu vou colocar essa mensagem em minha vida. Pedimos também para a espiritualidade dar toda a proteção necessária ao palestrante, para que essa tarde seja uma tarde muito profícua e que os bons espíritos continuem nos orientando e nos protegendo. Pai nosso que estais no céu e em toda a parte, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e que seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em nossas próprias ilusões, e ajuda-nos a libertar do mal, aquele mal que nós convivemos com ele. Que assim seja, Pai, que assim seja. Aloísio.
boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. Ao estudo da tarde, coube-nos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos chamados, poucos os escolhidos. E se nós prestarmos atenção apenas e tão somente no título desta passagem do Evangelho, quantos de nós não recebemos um chamado, seja para um trabalho de ajuda humanitária, seja também para a nossa reforma íntima? Quantas e quantas mensagens que nós recebemos, quantas e quantas leituras que fazemos e não percebemos o chamamento da espiritualidade. E vamos cuidar dos nossos afazeres, como está lá no Evangelho de Jesus. Tantos e tantos que foram chamados naquela parábola e não deram a devida atenção. E nós, se aqui estamos nesta casa em busca de um socorro, de um lenitivo, é preciso que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pois a gente não vem aqui apenas nesta casa, como Domingos colocou no início, para recebermos as mensagens do Evangelho e continuarmos fazendo tudo aquilo que a gente fazia. Se algo nos trouxe a esta casa, foi para que a gente fizesse alguma modificação, pois poderíamos estar numa tarde calorosa dessa, numa piscina, numa praia ou fazendo qualquer outra coisa. Mas escolhemos aqui estar. E se aqui nos encontramos, é chegado a hora de nós abrirmos os nossos olhos e prestarmos atenção nos chamados que nos chegam. E o chamado vem a todo momento, seja num trabalho filantrópico, seja também no momento que alguém está passando por alguma dificuldade, e nos cabe ouvi-lo, prestar atenção em tantas e tantas dores que nossos irmãos passam, sobretudo nos dias atuais. Dificilmente nós encontramos uma pessoa que não está passando por uma dificuldade, que não está passando por um sofrimento, por uma situação difícil. E tantos são os pedidos que a gente fica até perdido, fala, nossa, quantas e quantas pessoas estão passando por esse problema. E aí a gente começa a se olhar e fala, graças a Deus, eu tenho tanto a agradecer. E na verdade, muitas vezes reclamo demais da vida. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também uma passagem onde Jesus fala assim, para nós entrarmos pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. Interessante esta passagem do Evangelho que nos remete a uma história que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Quem não conheceu Jerônimo Mendonça, é este espírito que esteve encarnado durante 50 anos na nossa terra. Nasceu em 1º de novembro de 1939 e veio desencarnar no dia 26 de novembro de 1989. Então, dos 50 anos que ele passou encarnado, 35 anos praticamente 30 e poucos anos, ele passou numa cama ortopédica, desprovido de movimentos, vítima de uma artrite reumatoide, desprovido da visão, com muitas dores. E naquela época, Jerônimo Mendonça, sabendo da grandiosidade de Zé Arigó, também foi em busca. Então foi até Congonhas do Campo, levaram Jerônimo Mendonça para lá. E o Jerônimo nessa época já estava numa cama ortopédica, já era desprovido dos movimentos e foi em busca, se algo poderia auxiliá-lo. Quando chegou lá, o ambiente plenamente notado de pessoas dos mais diversos problemas, tentaram colocar a cama para dentro do salão e ela não entrava porque a porta era pequena. E aí quando Arigó recebe Dr. Fritz, houve um chamado lá de dentro dizendo, traz o homem. E tentaram de toda quanto forma colocar o Jerônimo adentro. E não teve possibilidade. E Zé Arigó saiu e foi para fora. E quando perguntou a ele, na verdade para Dr. Fritz, já no caso, perguntou a Jerônimo qual que era o problema dele,
Ele falou: doutor Fritz, me falaram que eu tenho um problema relacionado à artrite reumatoide que me deixou nesta posição. E ele, olhando para o Jerônimo, disse: o seu problema são dos 3 Cs: karma, cama e calma. Os 3 Cs que foi indicado a ele. Não havia o que fazer, pois era uma prova de outras existências, uma expiação de tantos e tantos problemas que ele já havia causado no passado, que estava num processo de resgate. Então, quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós não gostamos de passar pela porta estreita, pois ela realmente é difícil, ela exige sacrifício, ela exige que a gente abra mão de tantas e tantas situações que a gente via vivenciando. Mas se é chegado o momento de aqui estarmos, seja por esse tratamento espiritual, seja para um trabalho também de assistência, é chegado a hora da gente começar a modificar a nossa forma de pensar, de falar e de agir. Vejam quão importante é isto, pois às vezes não prestamos atenção nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos que dirigem a nossa fala e, consequentemente, a nossa ação. Estarmos atentos e vigilantes é fundamental para que a gente não venha se perder neste mundo conturbado que vivemos. São momentos desafiadores que passamos todos nós, e se vocês pararem e prestarem atenção, nós estamos realmente vivendo numa efervescência. Certa vez eu fiz uma comparação com este momento que estamos vivendo, como se nós fôssemos aquele alecrim do campo que nasceu, sem ser semeado, ou se a gente pudesse fazer uma parábola semelhante ao que Jesus fazia, imaginássemos se nós fôssemos espigas de milho que estávamos ao vento. Recebíamos o sol, recebíamos a chuva, o orvalho da noite, estávamos todos alegres, refestelando pelo momento do plantio que foi concedido para nós. E aí veio a pandemia. Com a chegada da pandemia, com certeza muitas coisas aconteceram no nosso íntimo, e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que não há uma pessoa que não tenha passado pela pandemia, que não tenha se transformado ou para melhor ou para pior, não sabemos avaliar ainda, mas que mexeu nas nossas estruturas, mexeu. E com a chegada da pandemia, nós fomos aquelas espigas de milho que foram colhidas. Nós fomos colhidos e sentimos este corte, sentimos esta colheita. Quantos de amigos queridos que não foram arrebatados para o plano espiritual, vítimas da pandemia? Quantos e quantos irmãos que a gente não mais encontra nesta existência porque já estão no plano espiritual? E depois da colheita, o que aconteceu? Colocaram-nos no fogo. E nós podemos observar que o clima, simbolicamente falando, está bem nesse sentido, Comentávamos até há pouco que nós não temos um sol para cada um, mas 3 sóis para cada um hoje em dia, de tamanho calor que está fazendo. Então nós fomos colhidos e fomos colocados na panela, e colocaram óleo, sal e acendeu o fogo. E acendeu o fogo e nós estamos agora naquela situação. Como que nós vamos sair dessa essência? Transformados como uma pipoca maravilhosa que vai servir de alimentos? Ou vamos nos encruar, a exemplo de um piruá que nada vai servir para jogar fora? Então este momento da gente saber o que nós queremos da vida. Pois não adianta a gente vir aqui toda terça-feira, participar da reunião, tomar o passe, se nós não nos transformarmos. A lição do Evangelho pede transformação. A lição do nosso Mestre pede para que a gente se modifique. E não falo para vocês que é fácil, não é porque eu estou falando isso que eu já consegui. Muito pelo contrário, nós temos que falar várias e diversas vezes para ver se a gente consegue pelo menos compenetrar e interiorizar aquilo que a gente fala. É difícil, nós passamos por dificuldades a todo momento. Não raros encontramos amigos queridos que hoje, por exemplo, uma mãe nos pediu prece que seu filho estava sendo operado. Nós mesmos pedimos preces para uma tia querida que está também passando por uma dificuldade. Outras pessoas estão em estado terminal.
E nós que estamos aqui, aparentemente gozando de uma saúde relativamente perfeita, por sabemos que não existe perfeição no mundo atual, então é chegada a hora da gente começar a agradecer, dar graças por tantas e tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede. E compenetrarmos dessas verdades espirituais e começarmos a modificar, para que a gente siga sim pela porta estreita, mas que a gente consiga sair desta existência um pouquinho melhor que a gente entrou, pois é a grande missão endereçada e dirigida a cada um de nós. Já disse várias vezes que nós não temos a condição de nos transformarmos num grande missionário da humanidade. O nosso Mestre Jesus, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e o próprio Divaldo, que é ainda encarnado entre nós, esses são verdadeiros missionários que vieram com uma missão grandiosa. Mas nós não temos uma missão tão grande assim. Nós ainda somos trabalhadores pequenos, mas temos a missão principal e importantíssima, que é nos melhorarmos nesta existência, sairmos daqui um pouco melhor do que aqui viemos, e não arrecadarmos mais dívidas e débitos, para que quando a gente chegar ao fim da nossa existência terrena, nós tenhamos a felicidade de sairmos um pouco melhor. E que possamos então, irmãos, trilhar pela porta estreita, mas com amor, com dedicação, com resignação, pois é esta a palavra-chave. Sofrer, nós podemos dizer que todos sofrem, mas se você sofre com resignação, compreendendo por que nós estamos sofrendo e passando por essas dificuldades, o peso se torna mais leve. Então, irmãos, trazemos essas mensagens para a nossa reflexão e agradeço a atenção de todos para nos darem a oportunidade de fazermos juntos esta análise do momento presente. Eu gostaria neste momento, então, de convidar a todos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a nossa prece de gratidão, rogando que possa abençoar a cada um de nós que se encontram neste momento, neste salão, aqueles também desencarnados que aqui vieram, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão também vibrando em junto com os nossos pensamentos neste exato momento. Que as vibrações deste ambiente cheguem aonde houver necessidade, aos hospitais, aos doentes, aos desamparados da sorte, perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, irmãos que ainda se encontram abandonados em asilos, orfanatos ou até mesmo nas prisões. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão possa abençoar esses corações aflitos, que os nossos irmãos, cujos nomes estão gravados no caderno de vibração, recebam igualmente as nossas vibrações. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, dirigimos ao Pai a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Até que número? 45. Vou falar 2 números então.